Outra maneira de falar isso é o valor de usarmos orações bíblicas, ok? A primeira palavra que eu falei, melhor, a segunda, eu falei a respeito da importância da oração e da importância que nós temos que orar para que as coisas aconteçam. Em Tiago nos é dito: vocês não têm porque vocês não pedem. Então, esse é o princípio mais simples, mais elementar dentro do reino de Deus, que Deus faz na medida que você pede. Então, esse princípio eu preciso que esteja bem claro na sua mente, que Deus é o dono do céu, mas Ele deu a terra para você. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Salmo número 115, versículo 16. Portanto, Deus vai agir na terra, principalmente naquilo que diz respeito às circunstâncias ao redor da sua vida, na medida em que você articular pedidos diante do trono dele, na medida que você pede, tanto transformação interior quanto mudança de circunstâncias, sejam elas ligadas com finanças, com relacionamentos, com ministérios, não importa, mesmo situações mais globais que vão tocar sobre o destino das nações, sobre as eleições em uma certa região no mundo ou no nosso país, tudo isso está relacionado com fazermos pedidos. A Escritura nos exorta a fazermos orações, por exemplo, pelos governantes, o que significa que nossa oração, nossas petições diante de Deus, elas possuem peso governamental, porque Deus é o governador do universo, e portanto nós, como seus filhos e coparticipantes do chamado de reinar com Cristo, podemos reinar com Ele, não simplesmente tomando o controle e o governo de alguma esfera da sociedade, mas através de nós articularmos pedidos. E é assim que Deus determinou que Ele iria trabalhar, e é por isso que Ele decidiu que até mesmo Jesus, para reinar, precisaria fazer pedidos a Ele. E é por isso que no Salmo de número 2, versículo 8, Ele diz para Jesus, é o Pai falando com o Filho: pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua possessão. Então Ele ordenou que Jesus fizesse pedidos, para que então Ele pudesse dominar, governar sobre as nações. Então esse é o primeiro princípio que a gente ensinou, okay? O segundo princípio é que nós devemos, 1 João 5,14 fala disso, orar à vontade de Deus. Ou seja, se nós pedirmos algo que está alinhado com sua vontade, Deus nos ouve nos pedidos que fazemos a Ele. Ouve não no sentido de simplesmente ouvir como se ele fosse surdo ou alguma coisa assim, mas ouvir aí no sentido de ser favorável à oração que fazemos. Ou seja, Deus se torna favorável à oração que fazemos, favorável no sentido de responder à oração que fazemos, na medida que nós oramos a sua vontade. E então a gente falou sobre a vontade de Deus revelada e oculta. A vontade oculta de Deus é aquela vontade que não tem como a gente saber, e a vontade revelada é aquela que está na Bíblia. E então, ontem eu falei sobre a palavra e o poder da palavra, e como que a palavra no sentido de as Escrituras, a palavra de Deus, como que a palavra de Deus é poderosa, e que todo o reino de Deus se move a partir dessa palavra, que a palavra de Deus é a matéria-prima através da qual o reino de Deus avança, a revelação da palavra, a manifestação da palavra. Um exemplo muito claro é Mateus capítulo 4, onde Jesus, ele repreende Satanás, não simplesmente dizendo está amarrado, mas dizendo está escrito. Então a verdadeira batalha espiritual consiste não em simplesmente ficar amarrando demônios, mas consiste em pegar, tomar a revelação da Escritura e lançar ela nas regiões celestiais. É dessa forma que a batalha espiritual e qualquer outra coisa na área da oração vai funcionar. Na medida que nós orarmos a palavra de Deus, essa palavra contém, revela a vontade de Deus, e essa vontade, quando orada, é respondida, ok? Portanto, agora eu vou falar sobre as orações apostólicas, ou seja, as orações que estão contidas no Novo Testamento, porque essas orações elas vão formar um trilho
sobre qual nós podemos orar. Às vezes a gente quer orar a vontade de Deus, mas a gente tem receio de não saber exatamente qual é a vontade de Deus sobre alguma situação. As orações apostólicas, elas vão mudar nossas petições, ok? Então eu não sei quantas vezes você já foi em uma reunião onde as pessoas oravam a Bíblia. Talvez não muitas vezes. E quantas vezes será que você foi numa reunião que não apenas as pessoas oravam a Bíblia, mas elas oravam as orações da Bíblia? E não só as orações da Bíblia, mas as orações do Novo Testamento. Existem 13 orações do Novo Testamento. Você conhece elas? Elas formam um guia para você crescer em oração. Então, o primeiro pensamento que você precisa ter aí sobre oração apostólica é que orar a Bíblia, as orações da Bíblia, não é o mesmo que orar um versículo. Orar as orações da Bíblia não é o mesmo que você orar qualquer versículo. Você pegar um versículo aleatório que te inspira e aí você ora em cima daquele versículo, um versículo qualquer que não é uma oração apostólica. Se você faz isso, se você pega um versículo qualquer da Bíblia que não é uma oração apostólica, começa a orar em cima dele, provavelmente você vai começar a pregar de olhos fechados. E se você quer uma instrução sobre como matar e destruir uma reunião de oração, faça isso. Comece a dar exortação para as pessoas de olhos fechados. Comece a exortar as pessoas no ambiente com os olhos fechados, através de um versículo. Assim você consegue estragar tudo. Ó Deus, bem sabemos que Tua palavra diz, Senhor, ó Deus, e aí você vai contaminando o ambiente com a sua opinião sobre as pessoas. E está óbvio que você está falando das pessoas, as pessoas estão vendo isso. E de alguma forma, as pessoas oram menos. Vai rolando um silêncio e uma condenação. Já viu aquele cara que ora assim: ó Deus, não temos feito Tua obra e Tua vontade? Sim, seu chato, é por isso que a gente está orando, para começar a fazer. Então para de me condenar. Nossa, que coisa mais chata. Então, oração é quando nós falamos com Deus sobre as pessoas, e pregação é quando nós falamos com as pessoas sobre Deus. Não confunda. Não faça de conta que você está falando com Deus para mandar indireta para as pessoas através de orar um versículo bíblico. Isso estraga qualquer reunião de oração. Não dê indireta. Se você tem algo para falar para a pessoa, você chega para ela e fala. Se a reunião de oração está com algum problema, para a reunião e fala: estamos com um problema, vamos mudar. Vamos fazer isso. Mas não dê indireta em oração. Jamais faça isso. Ok? Ou seja, não permita que quando você orar, ou quando você for liderar reuniões de oração, existam pregações de olhos fechados. Segundo pensamento, vamos definir aqui o que são orações apostólicas. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, Jesus é chamado de apóstolo, ok? Então, incluindo as orações que o próprio Jesus fez, Mateus 6, ele falando sobre o Pai Nosso, João 17, a oração dele antes da sua morte, todas as orações que estão descritas no Novo Testamento, elas são orações apostólicas, porque são orações que os apóstolos fizeram, os enviados de Deus fizeram. E essas orações, elas funcionam como um presente de Deus para a igreja. Por quê? Pensa comigo, Deus soprou e inspirou essas orações. Foi o próprio Espírito Santo que moveu no coração dos apóstolos essas orações, de maneira que são orações que o próprio Deus, vamos colocar assim, faria se estivesse no seu lugar. E na verdade fez, porque em João 17 e Mateus 6 são orações que Jesus ensinou a fazer. Mateus 6 e 17 é a oração que ele fez. Então, Deus orava quando estava aqui na terra. Se Deus orava, você devia orar também, né? Legal, ok. Então, se essas orações são inspiradas pelo próprio Deus, certamente elas estão vivas no coração dele até hoje. Ou seja, não são orações
vivas na mente de Deus. E portanto, se você orar elas agora mesmo, Deus tem muito apreço, carinho por essas orações. Você vai estar usando a linguagem de Deus, porque foi Deus que inspirou. São as palavras que Ele inspirou para que fossem escritas em oração. Portanto, é a linguagem do próprio Deus em oração. Certamente você deve usar elas. As orações apostólicas são garantia de que nós seremos atendidos, porque se foi o próprio Espírito que inspirou, certamente são de acordo com a vontade de Deus. É como se fosse um cheque em branco, ok? E Deus assinou o cheque, e você preenche, você deposita, você usa. Então, as orações apostólicas funcionam assim. Elas estão ali, elas são da vontade de Deus, mas estão esperando para que você saque elas e use elas para mover o mundo ao seu redor. Então eu queria dar algumas características aqui das orações apostólicas, para você saber como é que elas funcionam e ver como elas são maravilhosas. Algumas características então. Primeira característica de uma oração apostólica: não são ao diabo. Nenhuma oração apostólica foi feita ao diabo. Ah, irmão, mas a gente não ora ao diabo. É assim. Tem reunião de oração que parece que o diabo é o Deus adorado ali, porque a primeira coisa que é citada na oração é: repreendemos toda interferência satânica nesse lugar, amarramos Exu, amarramos Yansan, amarramos Ogum, amarramos pé de moleque, sei lá, amarra tudo que existe, não é? Todo espírito, todo demônio no raio de 3 quilômetros agora. Caraca, é muita perda de tempo. Sabe por que é muita perda de tempo? Porque não existe nenhuma oração no Novo Testamento repreendendo demônios. A única vez que Jesus repreendeu demônios, eram demônios que estavam dentro das pessoas. Mas nunca houve repreensão de demônios que estavam nas regiões celestiais. Isso não acontece em nenhum lugar registrado no Novo Testamento. Quer dizer que você não pode fazer isso? Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Só estou dizendo que não tem exemplo na Bíblia disso acontecendo. Gente, até quando um anjo foi batalhar com Satanás, ele disse: o Senhor te repreenda. Tá? Quer dizer que você não pode repreender? Não, mas eu acho que nós não entendemos ainda muito bem sobre autoridades proféticas e apostólicas, e a gente fica tipo assim: eu amarro agora demônio de prostituição da cidade de Montemor. Está amarrado. Bom, se deu certo, significa que no outro dia não pode mais ter prostituição. Não vai mais ter demônio nenhum influenciando para esse tipo de procedimento na cidade. O engraçado é que continua tendo. Sinal que você falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio te olhou nas regiões celestiais e falou: continuando, deixa eu falar. Você não fez diferença nenhuma. É preciso andar em autoridade profética e apostólica se você quiser causar realmente um impacto nas regiões celestiais. Então, por favor, preste atenção. Todas as orações na Bíblia são orações voltadas ao Pai, são voltadas a Deus. Pai nosso que está nos céus. Esse é o padrão de como nós oramos. Nós colocamos Deus como centro das orações e não o diabo como centro das orações. É óbvio que em alguns momentos o Espírito pode direcionar alguém a repreender uma ação demoníaca nas regiões celestiais, mas eu creio que isso se constitui exceção e não regra, ok? Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: livra-nos do mal. Já parou para pensar? Que ele não ora ao mal para o mal ir embora, ele ora a Deus para Deus mandar o mal embora. E esse é o padrão bíblico. É assim que as orações do Novo Testamento funcionam.
Próxima característica. Tudo bem aí, gente? As orações apostólicas são positivas. Então as orações apostólicas são positivas. O que eu quero dizer por positivas? É que as orações apostólicas não são pedindo a remoção de coisas negativas, mas o crescimento de realidades positivas. Ou seja, não existe oração para que as trevas saiam, vamos colocar dessa forma. São orações para que a luz entre. As orações apostólicas não são negativas. Por exemplo, Filipenses 1:9, ele pede para aumentar o amor, ele não pede para diminuir o ódio ou a inimizade. Romanos 15, versículo 5, fala pelo aumento da unidade. Há uma oração pelo aumento da unidade, mas não existe oração contra a divisão. Entendeu? Em Romanos 15, versículo 3, fala sobre o aumento da paz e não o fim do medo. Em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, Paulo não ora contra o pecado. Paulo ora pelo aumento da santidade. Entende? Não existe oração negativa no Novo Testamento. Orações contra alguma coisa. Contra o diabo, contra o pecado, contra a divisão, mas sempre para que coisas positivas aumentem, cresçam. E tem um motivo nisso. Primeiro, orações negativas podem gerar um ambiente de divisão. Como assim? Você começa, vamos supor que está numa reunião de pastores, e aí você começa a orar: ó Deus, agora todo espírito de divisão. Pode ser que não concorde com você que está acontecendo divisão. E aí você planta divisão orando contra a divisão. Não é? Repreendemos agora. Você está lá no culto de jovens, ok? E você começa: repreendemos agora espírito de moralidade, agora está na... O que as pessoas vão pensar? Esse cara acha que nós estamos tudo fornicando? É óbvio. É óbvio. Ou seja, você não gera um ambiente onde as pessoas confiam, mas desconfiam e por consequência dividem. Mas você pode perceber um espírito de divisão no lugar, discernir isso, claro, isso acontece. Mas em vez de você orar contra a divisão, você fala: Pai, aumenta a unidade entre nós. Você acha que alguém vai dizer: ah não, discordo dessa oração? Não, jamais. Jamais. Vão dizer: amém, Senhor, aumenta a unidade mesmo. Se você orar, por exemplo, ao invés de orar contra a imoralidade, porque você não ora aumentando a pureza, pedindo o aumento da pureza naquele lugar? Pai, nos dá mais pureza, Pai, nos dá mais santo. Quem vai discordar dessa oração? Ninguém vai discordar dessa oração, ok? E é assim que as orações... E eu te desafio, pega as orações do Novo Testamento, acha uma oração negativa, você não vai achar. Segundo motivo pelo qual nós devemos orar positivamente é por causa do ambiente emocional que é gerado. Quando a gente começa a orar muito negativamente, nossas emoções são afetadas. Oh Deus, é tanto pecado na igreja. Oh Senhor, é tanta coisa errada. Obviamente você está internalizando emoções negativas. Oh Deus, os pastores não oram. Oh Deus, não tem avivamento. Oh Deus, nós não temos nada. Não somos salvos. Não temos Deus. Nem somos seres humanos, somos animais, cavalo. O cara é óbvio que a próxima percepção dele vai dizer o quê? Profeticamente falando, somos a mosca morta do cocô do cavalo do bandido. E o cara acha que a gente é só coisa ruim. O que será que está acontecendo na alma dessa pessoa? Você já parou para pensar ou analisar? Se você quem já viu alguma coisa parecida com você? Levanta a mão só para eu saber. Alguns já viram, ok? Você já parou para prestar atenção que as pessoas que oram assim têm problemas emocionais e físicos, psicossomáticos?
Não, querido, estou falando porque eu fazia isso, tá? Gastrite, dor nas costas intensa, dor de cabeça, no corpo. Você sai da oração e fica, meu corpo está doendo porque foi batalha espiritual. Não, imbecil. Você ficou pensando em coisa ruim, gritando coisa ruim. Você vai ficar, morte, assassinato. Ai, querido, meu corpo vai internalizar suas emoções. Algum efeito no meu corpo vai acontecer. É óbvio que isso vai acontecer. Aí os demônios da tua burrice, tio. Eu tô bravo, eu falo tio. Então, não, gente, isso faz mal para você, faz mal para suas emoções, orar desse jeito, ok? Senhor, Deus não dá mais, nós não oramos, nós não evangelizamos, nós não oramos em santidade. Velho, se mata. Caraca, Jesus não morreu na cruz por você então? Meu Deus, que chatice. Nós devemos orar positivamente, porque orações positivas nos ajudam a crescer na fé. Entende? Que essas orações negativas, no fim, elas só ressaltam tudo aquilo que a pessoa acha que Deus não está fazendo, ou que nós deveríamos estar fazendo e não estamos. Mas quando a gente ora positivamente, a gente está orando da perspectiva daquilo que Deus pode fazer, ou daquilo que Deus está fazendo, ou daquilo que nós nos comprometemos a fazer pela graça de Deus. Então, a oração positiva, ela faz crescer a fé no ambiente, e a oração negativa faz crescer a incredulidade no ambiente. Entendeu? Por que tem círculo de oração que tem só 3 pessoas? Reunião de oração, aqui o povo não ora. Não, aqui o povo não é burro de ficar vindo nesse lugar onde você entra e você sai mal pra caramba. A hora do terror, círculo de oração da igreja. Está vazio porque é chato. Está vazio porque é um lugar tipo, dá medo às vezes, né? Dependendo do lugar, né? Uns dá medo porque parece que os irmãos, as irmãs, revela teus pecados, né? Então vai que você vai no círculo de oração lá, né? Confessa bem os pecados antes, queridos. Porque, né? Porque o teu pai é um pai tão louco, né? Teu pai é um pai tão sem ética moral, que ele não se importa de expor teu pecado para todo mundo toda hora, porque esse é o teu Deus, né? Mas só não é o Deus da Bíblia, no caso. O Deus da Bíblia só expõe pecados quando não tem mais como a pessoa voltar, senão por essa via. Mas ele não faz isso sempre. É tipo o último recurso, ok? E tem outros momentos que a gente não gosta no círculo de oração, porque parece tipo caça às bruxas, né? Que é outro estilo de círculo de oração, né? Dá medo. O demônio que está na planta da casa daquela irmã, que está atrás do tijolo, foi feito um encantamento. Cara, se as pessoas se prestam a tal tipo de encantamento, é difícil mais aprender todos, né? Nossa! E tipo assim, sabe, não sei se você já ouviu falar, chama Jesus Cristo morreu na cruz por você. Tá fraquinho esse negócio, né? Tipo, Deus morreu, verteu sangue por você, mas veio uma entidade e vai te destruir. Bom, minha Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É tipo mesmo. Você pode ficar oprimido por demônios, porque você não está andando na linha, não está buscando Deus, mas não tem problema, Deus usa até os demônios para te ajudar. Você fica mal, aí os demônios te oprimem, aí você tem um demônio, aí você busca Deus. Então até os demônios cooperam para a tua santidade. Entendeu? Paulo disse que Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear ele, para ele ficar humilde. Olha que bênção, um demônio que ajudava ele a ficar humilde. Deus usa até os demônios para o seu bem. As orações apostólicas, por serem positivas, elas formam na mente de quem está orando uma teologia da igreja vitoriosa, de
crer que a igreja vai se levantar em poder, crer que a igreja vai vencer no fim dos tempos, crer que Deus vai mover com avivamento. Então, como é que você vai orar por avivamento se você não crê? E você não vai crer se você só ficar enfatizando o que está dando errado na igreja. Ok? Outra característica importante das orações apostólicas: as orações apostólicas são pela igreja. Todas as orações apostólicas, com exceção de uma, são pela igreja. Ou seja, as orações apostólicas não têm oração apostólica por salvação dos perdidos e transformação da sociedade. Não que você não possa orar por isso. Romanos 10, versículo 1, Paulo faz uma oração por salvação dos judeus. Então eu creio que aí tem uma base bíblica para nós orarmos por salvação de pessoas, com certeza. Mas, por que é que na Bíblia não tem orações por salvação dos perdidos e nem por transformação da sociedade? Porque o meio através do qual Deus salva o perdido e transforma a sociedade é avivando a igreja. Esse é o caminho de Deus. Portanto, as orações apostólicas são focadas na igreja, pedindo que a igreja tenha uma experiência forte de avivamento e revelação, e isso vai afetar com o evangelismo e também com justiça na sociedade. Ok? Não é que Deus não se importa com essas coisas, mas que Deus tem um caminho pelo qual isso acontece.